Meu nome é Tommy Pigott. Sou o porta-voz principal, adjunto aqui no Departamento de Estado. E hoje estou substituindo a porta-voz Tammy Bruce. Para começar, tenho apenas alguns comentários iniciais. E depois ficarei feliz em responder a algumas perguntas. Então, esta semana, os Estados Unidos demonstraram mais uma vez que a liderança americana faz diferença. Impulsionados pela visão clara do presidente Trump e do secretário Rubio, os Estados Unidos estão se mantendo firmes no cenário mundial e entregando resultados concretos para o povo americano. Os Estados Unidos vetaram uma resolução contraproducente do Conselho de Segurança das Nações Unidas que tinha como alvo Israel e não condenava o Hamas. A resolução criava uma falsa equivalência entre uma nação soberana e um grupo terrorista e teria prejudicado esforços diplomáticos significativos para alcançar um cessar-fogo. Como o presidente Trump deixou claro, não apoiaremos nenhuma resolução que não exija que o Hamas se desarme, deixe Gaza e liberte todos os reféns, incluindo os restos mortais de 2 americanos assassinados. Os Estados Unidos continuarão apoiando a entrega de ajuda ao povo de Gaza e trabalharão para garantir que o Hamas e outras organizações terroristas não possam continuar existindo. Este é o primeiro veto do Conselho de Segurança da administração Trump e temos orgulho de usar nosso veto em uma questão tão importante. É hora de a ONU retornar ao seu propósito original, promovendo a paz e a segurança e parando com essas ações performáticas. Mais cedo hoje, as forças israelenses recuperaram os restos mortais de Judy Weinstein e Gad Haggai, em Gaza. Judy e Gad foram sequestrados e brutalmente assassinados por terroristas em 7 de outubro. O destino deles permaneceu um mistério por meses. Mesmo após o pior ser confirmado, suas famílias foram privadas da dignidade de um enterro adequado por mais de 600 dias. Esperamos que suas famílias agora possam encontrar algum grau de paz. Ao mesmo tempo, estamos profundamente cientes da angústia que 56 famílias continuam a suportar, incluindo as dos americanos Omer Neutra e Ita Chen. Todos os reféns devem ser libertados imediatamente. Para proteger ainda mais o povo americano, o presidente Trump assinou uma nova diretriz restringindo a entrada de estrangeiros de países específicos para proteger os Estados Unidos de terroristas estrangeiros e outras ameaças à segurança nacional e à segurança pública. Essa ação reforça o compromisso inabalável do governo em proteger nossas fronteiras e garantir que aqueles que desejam nos fazer mal sejam impedidos de entrar. Esta administração continuará a usar todas as ferramentas à sua disposição para defender nossa pátria, desmantelar redes terroristas e negar a entrada àqueles que ameaçam o povo americano. Jamais vacilaremos em nossa missão de proteger os Estados Unidos. E com isso vou responder a algumas perguntas. Oi, obrigado. Se eu puder começar com Rússia e Ucrânia. O secretário Rubio participou da ligação entre o presidente Trump e Putin? Nada para acrescentar além do que já foi dito publicamente. Ok. E então o presidente Trump disse hoje que Putin lhe disse que não teve escolha a não ser atacar a Ucrânia após os últimos ataques de Kiev. Trunfo. Disse que falou para Putin não fazer isso. Os Estados Unidos comunicaram à Rússia alguma linha vermelha que não querem ver ultrapassada? Olha, o que ficou claro desde o início, e o presidente Trump deixou isso claro, é que ele quer ver uma desescalada. Ele quer ver um diálogo direto. Ele quer ver a paz. Essa tem sido sua principal motivação desde o começo. Acabar com a carnificina, acabar com o derramamento de sangue. Como você disse, o presidente já falou sobre isso. Não há nada a se acrescentar aos comentários. Mas a motivação aqui tem sido clara desde o início. Chegar a esse diálogo direto e parar com esse derramamento de sangue. Os Estados Unidos tomariam alguma medida punitiva, como impor sanções, se a Rússia atacar? Não vou especular nem me adiantar ao presidente sobre isso. Mas o que posso dizer, mais uma vez, é que o presidente tem sido muito claro. Ele quer ver esse conflito chegar ao fim. Sim. Muito obrigado, Tommy. Você pode explicar o aparente conflito entre a posição do Departamento de Estado em relação ao Afeganistão, a segurança, a relativa segurança e estabilidade do governo Talibã em relação à decisão tomada sobre a retirada do status de proteção temporária para afegãos aqui no Zemar a partir de 12 de julho, porque presumivelmente é seguro o suficiente para eles voltarem, e o fato de que o Departamento de Estado agora decidiu que o Afeganistão não é seguro, então está na lista de países para os quais a imigração está proibida? Então, estamos falando de duas dinâmicas aqui.
Quando se trata especificamente do TPS, sendo temporário a palavra-chave aqui, eu recomendo que você procure o DHS para mais detalhes. Mas sempre foi um benefício temporário, uma proteção temporária. Isso está no próprio nome. Então temos essa dinâmica e as pessoas que estão aqui, as pessoas que estavam aqui com status de proteção temporária, tiveram oportunidades de solicitar residência permanente aqui nos Estados Unidos. Então você tem essa dinâmica de um status de proteção temporária que era temporário. Versus a segunda dinâmica, que é a capacidade de avaliar as pessoas que entram neste país, a capacidade de garantir que as pessoas que entram neste país com visto sejam devidamente avaliadas. Então, sem entrar em detalhes sobre países específicos, a Casa Branca divulgou um informativo sobre isso, ao qual eu recomendaria que você recorresse para mais detalhes. Mas a questão das pessoas entrarem neste país, a capacidade de avaliá-las adequadamente, é uma dinâmica separada. E precisamos ter confiança de que podemos avaliar as pessoas corretamente. E eu acho que o povo americano espera isso de nós. Então, o que estamos analisando aqui é: podemos avaliar as pessoas corretamente? Existem preocupações com terrorismo? Há casos de permanência irregular de vistos em alguns desses países? Esses são os principais objetivos. Temos duas dinâmicas separadas no caso do Afeganistão. E só para complementar, há um grande número de veteranos americanos, aqueles que lutaram no Afeganistão e também incluindo funcionários do Departamento de Estado e agentes da CIA, além de outros que trabalharam com o governo do Zenói-Naniwa, que sentem muito fortemente que muitos refugiados afegãos estão em risco de se retornarem por causa de suas conexões com os Estados Unidos no passado e no presente, e que voltar, especialmente para as mulheres, também é de alto risco. E elas estão perguntando por que não é um caso diferente? Por que o Afeganistão está sendo tratado dessa forma depois que os afegãos, você sabe, se esforçaram tanto para tentar nos ajudar durante a guerra? Bem, o status de proteção temporária é apenas uma das dinâmicas quando se trata das várias formas pelas quais pessoas do Afeganistão vieram para este país. E, novamente, eu recomendaria que você procurasse o DHS para detalhes específicos sobre esse anúncio do TPS. Mas acho que essas duas dinâmicas separadas são importantes de ressaltar novamente. O status de proteção temporária, que sempre foi pensado como uma proteção temporária, em contraste com a capacidade de avaliar as pessoas que estão entrando neste país. E acho que precisamos ter essa abordagem realista para perguntar: somos capazes de avaliar as pessoas que estão entrando neste país? E o povo americano, eu acredito que quer ver que somos capazes de afirmar que podemos fazer isso quando estamos analisando esses vistos. E isso faz parte de uma ação mais ampla, um foco mais amplo desta administração com esta medida e outras relacionadas a vistos, para garantir que tenhamos a devida avaliação em vigor. Você não acha que estamos violando uma confiança, uma confiança sagrada com muitas dessas pessoas que arriscaram suas vidas pelos Estados Unidos da América? Bem, veja, eu acho que nesse caso, novamente, o TPS é uma das várias formas pelas quais pessoas do Afeganistão vieram para este país. Vistos especiais de imigrante, por exemplo, exceções relacionadas a isso estão na própria proclamação, quando se trata da proclamação que vimos ontem. Então eu acho que, novamente, estamos olhando para duas dinâmicas diferentes. O status de proteção temporária, que, mais uma vez, sempre foi pensado para ser temporário. Havia até oportunidade para aqueles que estavam aqui com TPS de solicitar residência permanente, enquanto também havia a segunda parte disso, que é: somos capazes de avaliar as pessoas que entram neste país? E eu acho que essas são duas dinâmicas separadas. Sim. Posso continuar um pouco com a pergunta da Andrea? Quando se trata das restrições de viagem, quero dizer, há vários países que foram bastante pegos de surpresa por isso. Eu sei que, por exemplo, o Chad acabou de dizer que vai retaliar. Não são latino-americanos, eu sei que provavelmente não há tantos americanos querendo ir para o Chad, mas mesmo assim, se você olhar para o Irã, por exemplo, não é segredo que muitos iranianos não são muito favoráveis à República Islâmica, né? A diáspora tem muitos críticos. Existe uma percepção mais ampla de que os Estados Unidos estão perdendo, por assim dizer, os corações e mentes ao afirmar de forma generalizada que todas essas pessoas, apenas com base na nacionalidade, não têm direito de entrar em vez de vê-las como indivíduos? Isso é uma questão de segurança nacional. O que avaliamos é se podemos confiar que estamos fazendo a triagem das pessoas de forma adequada. Existe em alguns desses países, e não vou entrar em detalhes país por país, recomendo que consultem o informativo da Casa Branca para mais informações que eles disponibilizaram publicamente. Mas temos a capacidade de fazer a triagem das pessoas que estão entrando, e isso mais uma vez tem sido uma prioridade desde o início desta administração. Podemos afirmar com confiança que as pessoas que estão vindo para os Estados Unidos foram devidamente avaliadas? Existe uma autoridade central nesses países que possa confirmar isso? Podemos confiar no que eles estão nos dizendo? Há uma série de questões diferentes que são importantes de serem esclarecidas aqui. E acho que outro ponto é que estamos em comunicação constante com países ao redor do mundo para tentar encontrar maneiras de garantir que possamos ter procedimentos adequados de triagem, para que possamos ter confiança em relação a quem está entrando neste país.
Mas, novamente, isso faz parte de uma ação mais ampla desta administração em questões relacionadas a vistos, para dizer que vamos realmente avaliar adequadamente as pessoas que entram nos Estados Unidos. Então, as pessoas que já estão aqui, se tomarem atitudes contrárias ao que informaram em seu pedido de visto, ou se violarem nossas leis, podem ter esse visto revogado. Trata-se de garantir que estamos aplicando nossas leis, de ter confiança em quem permitimos entrar neste país, e acredito que o povo americano espera isso. Acho que muitos americanos assistindo em casa gostariam de ter certeza de que temos essa confiança. E novamente quero enfatizar que isso é feito de acordo com cada país, mas que cada pessoa que solicita um visto também é avaliada caso a caso. Portanto, temos essa análise país por país, temos essas preocupações, mas também há exceções listadas na proclamação. E cada decisão sobre visto é tomada individualmente, caso a caso. Só coisa sobre isso. Você sabe, isso o passado, a administração anterior não havia... Isso aconteceu de forma semelhante na primeira administração Trump, e a administração anterior não tinha essas proibições gerais. Havia a percepção de um problema, que você disse que existe um problema com a triagem. Esses problemas existiam. Obviamente houve o ataque em Boulder, mas o agressor nesse caso era do Egito, o que não seria aplicável neste caso. Bem, como o presidente disse em seu vídeo anunciando essa proclamação, havia uma discussão acontecendo dentro do governo para tentar determinar o curso de ação adequado aqui e, novamente, analisando esses países caso a caso, considerando diferentes preocupações. Permanências de visto além do permitido, temos a capacidade de fazer a verificação adequada? Existem outras preocupações de segurança? E isso foi analisado caso a caso. Essas determinações foram feitas. Vimos a proclamação. Também vimos o presidente destacar a ideia de uma análise adicional desses casos em 90 dias, por exemplo, e depois em 180 dias. Recomendo que consulte a proclamação para mais detalhes sobre como isso vai prosseguir. Mas no fim, o que discutimos é uma questão imperativa de segurança nacional. E acredito que americanos em casa gostariam que tivéssemos confiança ao emitir vistos, podendo afirmar que foram devidamente verificados. Temos essa capacidade. Isso faz parte do esforço desta administração para garantir que estamos realmente checando as pessoas que entram nos Estados Unidos. Posso só mais uma pergunta? A Copa do Mundo, claro, está chegando. E depois disso, as Olimpíadas. Os Estados Unidos disseram à FIFA e que basicamente, obviamente, as pessoas serão bem-vindas aqui. O próprio secretário disse que os receberão de braços abertos os fãs de futebol para virem assistir os jogos da Copa do Mundo que acontecerão aqui. O Irã é um dos países que se classificou. Haverá alguma consideração especial nesse caso para os fãs de futebol que vierem para a FIFA? Existem exceções listadas para treinadores, jogadores e afins, então recomendo consultar a proclamação para detalhes. Bem, acho que tanto as pessoas que vêm quanto os americanos esperam que possamos confiar que, quando as pessoas vêm aos Estados Unidos, elas são devidamente verificadas. Acho que isso se refere à mesma consideração. Acredito que isso faz parte do que significa sediar um evento assim, garantir que possamos ter essa confiança. Estamos em comunicação constante com outros países sobre como garantir que o processo de verificação necessário seja feito, ter essa colaboração e garantir que preocupações de segurança estejam sendo tratadas. Então, isso faz parte do que significa sediar um evento. E eu acredito que pessoas vindo de todas as partes do mundo, americanos indo a esses eventos, gostaríamos de ver ações como esta. Levamos as preocupações com segurança extremamente a sério. Queremos que as pessoas possam ir à Copa do Mundo e fazê-lo com segurança. Mamãe? Ciência. Desculpe, posso só perguntar, se houve um aviso de 2 minutos, eu perdi. Não, sem problemas. Está tudo bem. Teve sim, eu ouvi, mas pode ter se perdido no ar. Ok. Tudo bem. Só para esclarecer, na sua primeira resposta ao Chan, você mencionou que alguns desses países não têm uma autoridade central para fazer a triagem. Você está dizendo que quer que outros países façam a triagem? Pessoas pelos EUA vistos? Não, isso é só uma preocupação nossa. Podemos garantir que pessoas desses países sejam avaliadas? Portanto, a autoridade central em um país estrangeiro terá a ver com seu processo de verificação, que é feito inteiramente pelos EUA. Governo. Bem, existe toda a questão dos documentos fornecidos por pessoas que solicitam um visto. Há toda essa ideia de as pessoas apresentarem passaportes ou outros tipos de documentos para serem avaliadas. Então você está dizendo que esses países não têm, você não confia na viabilidade ou autenticidade de... Posso dizer que há preocupações de segurança sobre avaliar quem pede visto. Ok. E então, alguém que atualmente tem um visto vai perder esse visto, ele será revogado por causa desta proclamação? Bem, essa proclamação trata da entrada. Então é nisso que essa proclamação está focada. Acho que é sobre vistos. Bem, é sobre entradas no contexto de vistos. Então quero dizer, como você sabe, só ter um visto não significa que você vai entrar no país. Sim, não. Mas você está falando das pessoas que já estão aqui, certo? Se eu entendi a sua pergunta. Estou dizendo pessoas que estão aqui ou
que por acaso estão, sei lá, na Austrália ou algo assim, mas têm um visto e são de um desses países. Os vistos delas serão... Alguém vai... Bem, não vou entrar em hipóteses neste momento. Sobre isso, o que posso dizer novamente é que esta proclamação trata de uma questão imperativa de segurança nacional. E as decisões sobre vistos são feitas caso a caso. Vemos isso sempre com vistos. O que dizemos aqui país por país é que temos preocupações com pessoas que ficam além do tempo permitido pelo visto. Também com países que aceitam cidadãos que ultrapassaram o tempo de permanência. O ponto principal é que você não sabe se qualquer pessoa que atualmente tenha um visto, esteja ela nos Estados Unidos ou fora dos Estados Unidos, mas possua um passaporte de um desses países, terá seu visto revogado. Não vou especular sobre um caso hipotético. Você pode especular sobre qualquer coisa específica. Estou perguntando se você não sabe a resposta, então está claro que não. Isso realmente não foi muito bem pensado. Eu acho que foi pensado sim. O que estamos vendo aqui são preocupações com certas questões de segurança. Então, o que acontece? Novamente, é uma análise caso a caso. Você está me perguntando sobre uma situação hipotética. É uma análise caso a caso. Instruções que foram enviadas às embaixadas e como lidar com isso. Bem, não vou falar sobre nossas comunicações internas. Isso, no fim das contas, é fundamentalmente uma questão de segurança nacional. Essas decisões são tomadas caso a caso. Já abordei isso. Acho que vamos sim. Sim, mas sobre a China. Sim, verde, jaqueta verde. Sim. Embora haja muitas perguntas e explicações, então acredito que o nosso também. Algumas dúvidas entre os cidadãos dos 7 países que estão sujeitos a restrições com essa proibição de viagem. Então, de forma geral, se você pudesse explicar o que essas restrições significam para esses cidadãos. Desculpe, mais uma vez, eu me perdi ali. Sobre a proibição de viagem para os países que estão na lista com restrição parcial, os 7 países, incluindo Cuba e Venezuela, por exemplo, acredito que muitos cidadãos ainda têm dúvidas sobre o que significa essa restrição. Então, o que isso significa? Sim, a Casa Branca divulgou um informativo sobre esses países e restrições parciais. Consulte o informativo no site deles. Mas do ponto de vista do Departamento de Estado, o que isso significa para quem não está aqui, para quem está no país e talvez queira sair e voltar? É uma questão que depende de cada caso. Temos preocupações que queremos ver resolvidas e isso faz parte desse processo. Obrigado. Sim. Obrigado, Tommy. Eu tenho 2 perguntas. Primeira pergunta. Sergei Shoigu, chefe do Conselho de Segurança do Estado da Rússia, e Kim Jong-un, líder norte-coreano, se encontraram em Pyongyang hoje e concordaram que as tropas norte-coreanas permanecerão na Rússia mesmo após o fim da guerra entre Rússia e Ucrânia. Qual é a posição dos Estados Unidos sobre isso e qual é o seu posicionamento? Bem, já falamos sobre isso muitas vezes aqui deste púlpito, sobre a Coreia do Norte e a Rússia. Nossa opinião, o que já dissemos antes, é que terceiros países como a Coreia do Norte, que perpetuaram e perpetraram a guerra entre Rússia e Ucrânia, têm responsabilidade. Continuamos preocupados com o envolvimento direto da Coreia do Norte na guerra, o envio de militares norte-coreanos para a Rússia e qualquer apoio fornecido pela Federação Russa à RPDC em troca deve acabar. Mais uma rápida. Sobre a resposta do EUA às eleições presidenciais sul-coreanas. A Casa Branca disse que os EUA continuam preocupados e se opõem à interferência e influência da China em países democráticos ao redor do mundo. E a China quer que os Estados Unidos parem com suas ações que demonstram esse distanciamento na Coreia do Sul entre as relações da China e da Coreia do Sul. Isso pode ser visto como uma preocupação dos EUA de que o presidente eleito da Coreia do Sul seja possivelmente mais pró-China do que pró-Estados Unidos? Olha, o que posso dizer é que parabenizamos o presidente Lee por sua eleição como presidente da República da Coreia. E sobre mais detalhes, vou levar essa pergunta adiante para ver se conseguimos uma resposta para você. Okay. Sim, senhor. Sim. Obrigado. Sim. Uhum. Obrigado. Sim. Sim. Obrigado. Tommy. Mudar de assunto. Ok. Vou falar sobre a Cisjordânia. E hoje marca o 51º aniversário da ocupação da Cisjordânia e de Jerusalém Oriental, e a Cisjordânia está no seu radar, porque houve um aumento, na verdade um grande aumento, na violência dos colonos contra os palestinos, na violência do exército israelense contra vilarejos palestinos e assim por diante. Eles estão sendo trancados.
à noite, não têm permissão para ir às suas fazendas ou cuidar dos seus animais e assim por diante, ou mesmo ir à escola e todas essas coisas. Minha pergunta para você é: existe alguém ou algum departamento dentro da embaixada em Jerusalém ou em qualquer outro lugar ou neste prédio que acompanha o que acontece na Cisjordânia e que medidas vocês estão tomando? O que posso dizer, como já dissemos antes, é que certas funções foram atribuídas à embaixada em Jerusalém sob comando do embaixador Huckabee. Isso é o máximo que posso dizer aqui. Ok, então, para onde os palestinos vão se eles têm uma queixa que gostariam de apresentar aos americanos? Você sabe, alguns palestinos são cidadãos do ZEUA e assim por diante. Eles vão a algum escritório específico dizendo, sabe, houve um ataque à minha terra, houve um ataque aos meus filhos ou algo assim. Eles vão a algum lugar onde essas queixas possam ser apresentadas e expressas? Bem, eu não gostaria necessariamente de dar uma resposta hipotética, pois depende das circunstâncias exatas que você possa estar mencionando. Mas, novamente, há funções que foram consolidadas sob a embaixada em Jerusalém, sob o comando do embaixador Huckabee, e preciso deixar por isso mesmo. Obrigado. Sim. Obrigado, Tommy. 2 perguntas para você. O primeiro-ministro Netanyahu de Israel reconheceu há pouco tempo que o aparato de segurança israelense tem fornecido armamentos para uma gangue rival do Hamas. Número 1, isso foi feito em coordenação com o governo americano. E número 2, isso está alinhado com a política americana em Gaza? Bem, veja, não tenho nada a adiantar sobre isso. Vou levar esses detalhes adiante e tentar obter uma resposta mais completa. O que posso dizer é que nossa política segue sendo apoiar Israel e defender a paz, que são nossos objetivos. Segunda pergunta. É uma forma diferente de fazer uma pergunta que foi feita outro dia. Quem está atualmente responsável pelo portfólio do Líbano aqui no Departamento de Estado? Bem, quero dizer, vemos uma série de pessoas envolvidas nessa questão. Supervisiona. Não tenho nenhum anúncio de pessoal para fazer neste momento, mas o que posso dizer... Sem anúncio? Sim. Só quem supervisiona isso? Temos várias pessoas diferentes envolvidas nisso. Vemos membros da equipe do embaixador Whitcroft e do departamento. Há especialistas aqui no Departamento de Estado envolvidos nisso. Obrigado. Sim, senhor. Ah, sim. Sim, obrigado, Tommy. 2 perguntas. Uma pergunta sobre o Iraque e outra sobre o Irã. Há relatos publicados pelo Wall Street Journal falando sobre o grupo de milícia iraquiano. Eles estão envolvidos... Desculpe, você poderia falar um pouco mais alto? Sim. Houve relatos publicados pelo Wall Street Journal que dizem que grupos de milícia iraquianos estão envolvidos na extração de fundos ilícitos para o Irã por meio de pagamentos via Visa e Mastercard. Gostaria de saber se você tem algum comentário sobre isso. E como você vê esses grupos de milícia dentro do Iraque que estão servindo aos interesses do governo iraniano? Bem, veja, temos sido claros em relação aos grupos de milícia que grupos de milícia dentro do Iraque devem se reportar ao governo iraquiano. Sobre os detalhes da sua pergunta, vou tentar conseguir mais informações. Sim. E a segunda pergunta, você tem alguma atualização sobre novas negociações com o Irã? Ouvimos de oficiais iranianos, incluindo o líder supremo e o ministro das Relações Exteriores, que disseram que a proposta enviada por vocês é incoerente, desconexa e irrealista. E eles deixaram claro que o Irã nunca aceitará qualquer proposta, qualquer acordo que exija que abandonem todo o consórcio nuclear fora do Irã. Ah, bem, veja. O que posso dizer é que o conselheiro sênior e enviado especial Witkoff enviou uma proposta detalhada e nós incentivamos o regime iraniano a aceitá-la. É do interesse deles aceitar essa proposta. Também deixamos claro repetidas vezes que o regime iraniano nunca pode ter uma arma nuclear, que existe uma boa opção e uma má opção em relação a isso. Além disso, não está no nosso interesse nacional negociar essas questões publicamente. Posso dizer que é do interesse do regime iraniano aceitar a proposta apresentada pelo enviado especial Witkoff e, mais uma vez, reiterar o que foi deixado claro desde o início. O regime iraniano nunca poderá ter uma arma nuclear. A próxima rodada de negociações com o Irã vai depender da resposta deles a essa proposta? Olha, esperamos nos reunir com os iranianos novamente em breve, mas, além disso, não tenho nada a adiantar. Sim, provavelmente. Muito obrigado. Voltando à Ucrânia, se me permite, um complemento sobre a troca com meu colega. Considerando os comentários iniciais do presidente, comparando o conflito a uma briga, no pátio da escola, uma disputa, se preferir, você está preocupado que a Rússia possa interpretar esses comentários, especialmente quando o presidente disse que eles deveriam lutar por um tempo como um sinal verde para continuar lutando? O presidente deixou claro desde o início que ele quer ver esse conflito chegar ao fim, que ele quer que isso termine. Ele deixou claro desde o início que seu objetivo, sua motivação aqui, é acabar com o derramamento de sangue, acabar com a carnificina, acabar com o conflito. Ele já disse isso repetidas vezes.
Ele também incentivou a desescalada. Ele encorajou as partes a se sentarem à mesa para conversas diretas. Ele deixou claro que é isso que ele quer ver. Então, ele deixou sua posição sobre isso muito clara, e eu acho que a forma como essa pergunta foi colocada... sinceramente, ele tem sido muito claro quanto a isso, que ele quer ver essa carnificina chegar ao fim, ele quer ver esse derramamento de sangue parar. Mas ele também deixou claro que as negociações de paz, neste momento, basicamente não estão avançando. Por que não há pressão sobre Putin agora? Olha, mais uma vez, ele tem sido muito... Ele falou sobre isso há pouco tempo, que ele quer ver essas conversas diretas acontecerem. Então, não vou me adiantar ao presidente em relação ao que ele pode ou não decidir fazer. Mas o que o presidente pode fazer, e é um mérito de sua liderança, é que vimos o progresso em direção à paz que temos visto, que vimos as partes se engajarem em algum tipo de esforço para tentar chegar a esse cessar-fogo. Esse é o objetivo, é isso que o presidente quer ver, essa é a motivação que o impulsiona. E como ele acabou de dizer há pouco, essa continua sendo a sua motivação aqui. Obrigado. Tenho mais uma pergunta, se me permite, sobre outro assunto. Repórteres, jornalistas e colegas da USAG Envoa estiveram na cidade, trabalhavam para o governo do ZNCC e alguns são de países de risco. Sabe, agora são 50-5-0. Estão prestes a perder seus vistos J1. O Departamento de Estado tem algum plano para protegê-los? Bem, veja, não vou comentar casos específicos como esse, como o porta-voz Bruce costuma dizer aqui do púlpito. Existem, no entanto, muitas formas diferentes e muitos caminhos diferentes para que as pessoas entrem neste país em termos de vistos e afins, mas não vou comentar casos específicos. Posso falar? Sim. Voltando à Rússia e Irã, o presidente Putin demonstrou disposição em ajudar os Emir nas negociações com o Irã. A questão é se o presidente Trump pediu especificamente ao Sr. Putin para ajudar com isso ou se foi uma oferta dos russos. E neste momento, por que a Rússia gostaria de ajudar? Não tenho mais a adiantar que o presidente disse em sua declaração ou ontem, sempre que aquela declaração foi divulgada. Pergunta extra. Sim. Posso seguir. Sobre o tema da Rússia, desculpe se já abordou isso nos 2 minutos que perdi no início. O secretário participou da ligação com Putin ou da de hoje com o presidente Xi? Não tenho mais a acrescentar que o presidente já descreveu sobre essas ligações. Ok. Sobre a ligação com Putin, o secretário estava em reunião na Casa Branca como conselheiro de segurança nacional, em uma de suas funções, com uma delegação ucraniana de alto nível. Você sabe se eles foram avisados previamente de que a ligação com Putin iria acontecer ou se receberam um informe depois que ela ocorreu? Olha, não vou entrar em detalhes de conversas diplomáticas privadas. Não tenho nada a acrescentar, além do que já foi divulgado publicamente. Ok. Por último, sem entrar nos detalhes que possam ter sido fornecidos, o secretário ou este departamento tem conhecimento de qual pode ser a resposta russa em termos de tempo ou natureza? Eu não vou comentar sobre isso daqui. Quero dizer, o presidente já se pronunciou sobre esse assunto. O presidente deixou claro que quer ver uma desescalada. Ele também deixou claro que quer ver as partes sentarem à mesa para negociações diretas. Mas supondo que a resposta aconteça os EUA esperam algum tipo de aviso prévio, além do que o Sr. Putin disse ao Sr. Trump? Mais uma vez, não vou especular sobre isso. Podemos... Obrigado. Sim. Obrigado por me receberem. A administração dos EUAs e o Departamento de Estado estabeleceram uma linha de comunicação forte com o governo de transição na Síria e o enviado do presidente Trump para os assuntos sírios e o embaixador turco do ZNIWA em Ankara está visitando Israel neste momento. E durante essa visita, Israel acabou de começar a atacar alguns locais dentro da Síria, o que havia parado antes com a intervenção do Sr. Trump, convencendo os israelenses depois que essas comunicações começaram com o governo de transição. Como você vê os ataques da Força Aérea de Israel contra alvos dentro da Síria no momento em que o embaixador está visitando Israel? Olha, o que posso dizer é que os Estados Unidos continuam apoiando esforços que tragam estabilidade duradoura e paz entre Israel e Síria. Uma Síria estável e pacífica é do interesse de segurança de todos. E é isso que tenho a dizer em relação a essa pergunta. Sim. Tudo bem. Obrigado.